Quem é que mora na Antártica? Tem gente que mora lá? São os esquimós que constroem os iglus? Será que além dos pinguins, tem seres humanos que vivem na Antártica? Hoje você vai saber quem mora por lá. Olá, eu sou a Doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Se você considera que viver em um lugar mais de 30 dias é morar, então sim, existem gente. Existem alguns malucos que moram na Antártica. Como eu. Eu já morei na Antártica no mínimo 30 dias e no máximo 70, mas sempre no verão. Vai depender de cada país e do que cada pesquisador vai fazer por lá. O mínimo que um pesquisador fica por lá é uns 20 dias, mas ele pode ficar por meses. Tem alguns países que recebem pesquisadores por até um ano, mas para passar o inverno na Antártica é preciso fazer testes psicológicos rigorosos para ver se você consegue viver no frio, no isolamento. Imagina, ficar isolado, longe dos amigos, da família, não poder ir no cinema, não poder comer McDonald's. Por isso que eu vou, mas eu sempre volto. As pessoas podem ficar realmente malucas sem essas coisas. Olha a que ponto chega. No ano de 2018, na estação russa Bellenhausen, que não deve ser assim, mas tudo bem, um cara esfaqueou o outro porque o amigo dava spoiler de todos os livros da biblioteca. Ele tá bem, ele não morreu, mas que maluquice, né? Comenta aí se você é como eu, que não gosta de spoiler, ou é você que conta o spoiler. Só não vale esfaquear ninguém, tá bom? Combinado? É por essas loucuras que pode acontecer e por toda a logística que é difícil que tem algumas estações que só funcionam no verão. Tipo a equatoriana, a italiana, a paquistanesa, a finlandesa e a sueca. Mas tem mais algumas. Tem várias que funcionam o ano todo, como as dos Estados Unidos, da Índia, do Uruguai, da Coreia e a do Brasil. Lembra disso na Copa? Cada um tem o seu esquema de logística. Da Coreia, por exemplo, que eu fui, tem civis que comandam a estação. São pesquisadores e trabalhadores contratados pelo Instituto de Pesquisa. Olha só, hein? Mais uma oportunidade para você ir para a Antártica. Você pode ir como turista, pesquisador ou trabalhador. Você pode trabalhar no correio, na cozinha, dirigindo botes. Qual que você ia querer? Comenta aí. Eu quero um emprego na Antártica. Já vai treinando seu inglês. Para ir para a Antártica, você vai ter que se relacionar e conversar com várias pessoas de diversas partes do mundo. Já no Brasil, quem cuida da logística são os marinheiros. Eles sim podem ficar até um ano na estação. Nas estações da Espanha, mesmo só abrindo no verão, a logística é feita toda pelo Exército e a Armada Espanhola. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que eu tô falando aqui da Marinha, do Exército, eles são muito importantes para a logística, mas o tratado proíbe atividades militares. Não permite ter armas, nem fazer teste de bombas, principalmente nucleares. Eles estão lá para fazer todo o apoio logístico para os pesquisadores, mas só isso. Já falei sobre o Tratado Antártico em um vídeo aqui, então vou deixar um card para você assistir. Por isso, é terrivelmente errado falar que os países têm bases na Antártica. A gente fala porque é mais curto, mais rápido, mas que é errado é. Porque falar base, a gente logo lembra de base militar, de armas, e não é isso. O que cada país tem é Estação Antártica, um lugar estratégico que é para abrigar os pesquisadores que vão para lá para fazer importantes pesquisas e assim os países podem continuar no tratado. Se o Brasil, por exemplo, só mandar marinheiros para a Antártica e não fizer pesquisa, ele sai do tratado. Os países podem ter quantas estações quiserem e quanto eles puderem manter fazendo pesquisa. Se liga em quantas estações alguns países têm. A Coreia e a Espanha têm 2, o Brasil tem 1, a Índia tem 3, a China já está indo para a 5ª, o Chile tem 9, pasmem, a Argentina tem 13. O Chile e a Argentina têm tantas estações porque eles fazem parte dos países que reivindicam um pedaço do continente. Para ganhar esse pedaço de terra, de gelo na verdade, eles fazem cada coisa que você nem imagina. O Chile construiu em 1984 o vilarejo Villa Las Estrelas.
As famílias vão pra lá e ficam até 2 anos no gelo. Teve um casal que se mudou pra lá com um filho ainda bebê e milhares de fraldas. Mas é por isso que na Villa Las Estrellas tem mercadinho, correio, escola, hospital e até agência bancária. Você ia curtir vivendo no meio de tanto pinguim, né? Então já curte esse vídeo aqui. Eu ia ficar correndo atrás deles, certeza. Brincadeira, não ia não, mas é só porque não pode. Agora a Argentina extrapolou, né? Eles já mandaram uma mulher grávida pra Antártica. E aí nasceu o primeiro argentino na Antártica. O Emílio Marcos Palma nasceu em janeiro de 1978. A Argentina queria que ele fosse o primeiro antarticano, mas como a Antártica não é de ninguém, cada país tem as suas regras dentro da estação. Então ele continua sendo argentino. Ô dó, né? Mas ele não deixa de ser a primeira pessoa que nasceu na Antártica. Então, compartilha esse vídeo aí pra chegar no Emílio, pra gente dar um oizinho pra ele. Oi, Emílio! Olá, Emílio! Como estás? Agora, vamos responder a pergunta. Quem mora na Antártica? Não são os esquimós, tá? Não confunda. Esses são do Ártico que vivem lá junto com os ursos polares fazendo iglu. Quem mora na Antártica? São os pesquisadores, os militares, as famílias que o Chile envia. E vale lembrar que até os animais precisam migrar porque não aguentam frio. Imagina o ser humano. É por isso que os seres humanos ficam por lá durante 1 ano, 2 anos e voltam ao país de origem. Interessante, né? Então continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Emílio! Não se esquece de se inscrever no canal, hein?